Olá, hoje no nosso canal Espiritismo em Pauta nós vamos apresentar um vídeo para falar especialmente de alguns acontecimentos na vida do Chico Xavier na condução do Centro Espírita Luiz Gonzaga, que, salvo engano, ele fundou em 1927 junto a algumas outras pessoas. O fato que eu vou narrar hoje ocorreu em 1932, já tinha 5 anos então o Centro Espírita, e estava reduzido o Centro Espírita então a um quadro de 5 pessoas apenas como trabalhadores da casa: José Emílio Peracho, a dona Carmen Pena Peracho, esposa do José, do senhor Hermínio, aliás, o José Xavier, irmão do Chico, a dona Geni Pena Xavier, que era cunhada do Chico, esposa do José, e o próprio Chico, né? Os doentes, obsidiados, eles surgiram, sempre foram ao centro buscar o socorro de que necessitavam. Mas logo depois das primeiras melhoras, desapareciam, assim como por encanto. Nós que trabalhamos no Centro Espírita, no atendimento às pessoas, sabemos que bem que ainda hoje é assim, né? As pessoas têm um cadinho de melhora, se sentem bem, vão embora, não dão satisfação. E isso tira a oportunidade, tirava do Chico e tira a nossa também, de maiores esclarecimentos e de formar trabalhadores para a instituição, para que o contingente de trabalhadores seja maior, né? Ocorre que justamente nessa época, o Peracho, o seu Peracho, a sua senhora, a sua esposa, eles precisavam, né, como de fato precisavam, transferir-se para Belo Horizonte, transferir a sua residência para Belo Horizonte, isso por impositivos familiares, e assim o fizeram, né? O grupo então ficou reduzido a 3 pessoas, 3 companheiros, né? A acontecer, entretanto, que logo em seguida, com a partida dos companheiros para outra cidade, a dona Geni, esposa do José, ficou gravemente enferma, adoeceu de verdade, né? E a casa passou a contar então apenas com os 2 irmãos, José e o Chico, né? Ato contínuo, olha só, ato contínuo, José, que era celeiro, naquela ocasião, ele foi procurado por um credor que vendia couros a ele, para ele fazer o seu trabalho. Esse credor, ele insistia em receber um crédito que ele tinha junto ao José, mas o José disse que eu não tenho dinheiro para pagar o senhor agora, né? Tem um bocadinho de paciência. O homem falou: bom, mas é o seguinte, José, você então vai trabalhar para mim por algum tempo, no horário noturno, sai da sua oficina, vai para a minha, no horário noturno, para fazer alguns arreios. E com isso eu vou dar a quitação da dívida que você tem para comigo. E o José aceitou de bom grado, porque ele era realmente um bom profissional, o trabalho dele era valorizado, o trabalho profissional dele era valorizado, e seria uma forma dele saldar o seu débito. Ao que o Chico naturalmente não se opôs, né? Não se opôs. E lá foi o José. Por alguns meses ficou afastado do Centro Espírita, trabalhando com esse seu credor, e o Chico então ficou sozinho lá no Centro Espírita, né? Então, vendo-se sozinho, o Chico também quis ausentar-se, né? Assim não dá, né? Assim não dá, sozinho não vai dar para conduzir a casa. Mas na primeira noite em que se achou ali a sós no centro, sem saber exatamente como agir, o Espírito Emmanuel apareceu-lhe e disse: Chico, você não pode afastar-se da casa, prossiga no serviço, né? E o Chico ficou assim com o olho arregalado: como, né? Como eu vou continuar? Nós não temos frequentadores, não temos trabalhadores, né? E nós, disse o Espírito amigo, nós também, você e eu, precisamos ouvir o Evangelho para reduzir os nossos erros. E além de nós, Chico, temos aqui na casa, exatamente aqui, numerosos desencarnados que precisam de esclarecimento e consolo. Então você vai fazer o seguinte: abra a reunião na hora regulamentar, estudemos juntos as lições do Senhor e não encerre a sessão antes de 2 horas de trabalho, né? Disse isso para o Chico. Isso até me lembra um amigo que nós tivemos aqui na nossa casa espírita, agora já desencarnado, o senhor Jair Barreto. Ele era policial civil, servidor público da Polícia Civil, aqui no estado de São Paulo, e ele foi transferido para a cidade de Jacareí. Como ele era espírita, logo procurou um centro espírita, e como ele tinha muito conhecimento, logo o pessoal tomou confiança nele e deram um trabalho para ele dirigir, abriu um trabalho novo no centro, né? Deram a chave do centro e ele foi então fazer esse trabalho. Ocorre que por muito tempo ele trabalhou ali sozinho, ele e os espíritos, porque também não tinham frequentadores, não era hábito das pessoas irem ao centro aquele dia, até que o tempo foi passando, os frequentadores chegaram, novos trabalhadores foram formados, e ele
com o tempo precisou entregar o seu cargo, né, para outra pessoa, porque foi novamente transferido de cidade. Mas ele também trabalhou sozinho. Ele fazia isso, ele abria o centro, lia o Evangelho, o Livro dos Espíritos, tecia o seu comentário, fazia logo em seguida a prece de encerramento, não sei por quanto tempo durava, ele deve ter dito, mas eu não me lembro, e assim foi. E a mesma orientação deu então o Emmanuel a Chico, lá em 1932. Né? Por essa ocasião, a vidência do Chico, de 1932 a 1934, ela havia tido maior nitidez, ela adquiriu maior nitidez, e aí ele via e ouvia dezenas de almas desencarnadas e sofredoras que iam até o grupo à procura de paz e refazimento, até porque muitos espíritos, quando desencarnam, uma grande maioria quando desencarna, ainda ligados à vida física, à matéria, custa a perceber, a ouvir, manter algum diálogo com os espíritos desencarnados, tem uma maior afinidade com a matéria, então veem e ouvem os espíritos encarnados, os interlocutores encarnados. Então muitos espíritos procuravam a paz e o refazimento por estarem sofrendo naqueles dias lá no trabalho do Chico Xavier, no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Né? Então o Chico escutava as perguntas, dava as respostas, sempre sob a inspiração do Espírito Emmanuel. Né? Para outros, no entanto, ele orava, conversava, gesticulava sozinho, e essas reuniões do médium, então, a sós, com os desencarnados lá no centro, assim de portas abertas, iluminadas, se repetiam todas as noites, de segunda a sexta-feira. E o povo passava por lá, via aquilo, achava esse camarada realmente ficou doido, né? Deixou o catolicismo, se filiou a essa doutrina esquisita aí e ficou doido, né? As pessoas do Chico, as pessoas da família do Chico, né? Elas indagavam sobre aquela resolução do médium de falar sozinho, né? Entretanto, ele explicava, há muitos espíritos que frequentam a casa e eu preciso ajudá-los, né? Eles chegam desconsolados e tristes, dizia o Chico aos seus familiares. E Emmanuel afirma que a obra de evangelização é necessária a todos nós. Então nós não podemos parar, vamos adiante com essa nossa tarefa. Né? Certa noite, uma senhora desencarnada, lá em Pedro Leopoldo, ela conversava com o Chico, lá no centro. Conversava, o diálogo ia se alongando lá no centro, em que eles se achavam, e o Chico aparentemente falava sozinho. E o diálogo seguia, assim, bastante curioso para quem ouvisse o Chico conversando, respondendo ou questionando coisas que não se identificavam o seu interlocutor. Né? Então ele dizia para ela, temos fé em Jesus, minha irmã. Não desespere, com a paciência alcançaremos a paz. Todos nós alcançaremos a paz. Sem calma, não adianta. Tudo piora. E com o tempo a senhora verá que tudo está certo, como está, do jeitinho que está. Né? E a conversação então prosseguia assim. Quando uma das irmãs do médium, né, do Chico, escutando as palavras do irmão, ela estava ali debruçada na janela, ali no salão, na janela próxima, ela perguntou para ele em voz alta, Chico, ô Chico, quem está aí conversando com você, Chico? Não estou vendo ninguém. E ele dizia, ora, Dona Chiquinha de Paula, Dona Chiquinha. Mas Dona Chiquinha já morreu. Ué, ela já morreu, Chico. Ah, você é que pensa, ela está bem viva e está aqui na minha frente conversando comigo. E a irmã do Chico, bem jovem, né, ficou alvoroçada com aquilo e foi logo comunicar com as suas outras irmãs o que ocorria. Né? Que disse que Chico deve estar maluco, realmente deve estar maluco, como o povo fala. Nós precisamos encontrar um jeito de medicar o Chico, socorrer a sua necessidade, ou quem sabe internar o Chico, porque assim está difícil. Né? Mas as outras irmãs do médium, elas apressaram-se a fazer algumas observações. Né? Observaram que o Chico trabalhava e trabalhava corretamente, era assíduo no trabalho, ia todos os dias para o seu serviço. Seria justo dar por louco um irmão que era amigo, que era útil, que produzia? Né? Elas argumentaram isso. Então ficou estabelecido ali em família que enquanto o Chico estivesse firme no serviço, trabalhando, ganhando o pão de cada dia, ninguém cogitaria de considerá-lo um alienado mental. Né? E desse modo, o Chico Xavier costumava dizer, então, à época, que o trabalho de cada dia, aquele trabalho profissional com o qual ele ganhava o dinheiro para o sustento da família, né, com a bênção de Deus, tinha sido para ele a melhor segurança. Por isso ele diz, nós precisamos trabalhar sempre
o repouso só para refazer as energias. O trabalho deve ser uma constante, porque o trabalho é uma segurança para todos nós, né? Eu achei uma lição bastante boa, porque, de alguma forma, isso tudo acontece conosco. E nós precisamos nos apropriar desses ensinamentos vivenciados pelo Chico Xavier, sob a orientação do Espírito Emmanuel, para a conduta da nossa mediunidade também e dos nossos afazeres profissionais, que nos traz a segurança necessária. Comente aí o nosso vídeo, se você quiser comentar naturalmente, mas uma coisa que eu acho importante, e até peço que façam, é compartilhar o nosso vídeo com os amigos espíritas, para que eles também possam conhecer o canal, possam se apropriar dessas lições e aplicá-las a si mesmo, assim como devemos fazer todos nós que participamos desse comentário, dessa leitura, desse vídeo no dia de hoje, né? E vamos adiante, sempre adiante.